Vamos abrir então o livro de Deuteronômio. Começamos na quarta-feira próxima passada. Fizemos aí a introdução do livro, destacando aí o autor, destacando o propósito do livro. Destacamos aí as divisões possíveis desse livro, destacamos aí a referência profética a Jesus, destacamos aí as principais lições de todo o livro, um livro que nos ajuda a conhecer mais sobre Deus, um livro que nos ajuda a adorar melhor a Deus, um livro que nos ajuda a obedecer melhor a Deus. São algumas das lições de todo o livro. Capítulo 1, hoje nós começamos aí. O livro de Deuteronômio nós apresentamos aos irmãos na última quarta-feira, então, no primeiro estudo, que ele pode ter ou pode ser dividido em três partes. E nós falamos da primeira parte, que é o olhar para trás. A segunda parte nós falamos do olhar para cima e a terceira parte do olhar para frente. Os três olhares para uma vida bem-sucedida. Lembrando que o povo aqui está próximo a entrar na terra prometida, na terra de Canaã. Estão muito próximos. Moisés já está com seus 120 anos, também próximo à morte. E Moisés fala ao povo de uma maneira pastoral, de uma maneira conselheira, exortando esse povo a que continuassem servindo a Deus, exortando esse povo a perseverarem, exortando esse povo a continuar temendo a Deus. Moisés não vai entrar na terra prometida, mas ele quer preparar essa geração para que tomem posse da terra. E assim, Moisés faz discursos. O livro de Deuteronômio é um livro de discursos, de sermões de Moisés. Esse é o primeiro sermão que nós vamos estudar aqui. Então, hoje, nós começamos aí no primeiro capítulo, na parte do esboço que trata do olhar para trás. Em primeiro lugar, Moisés está convidando o povo a olhar para trás, ao que Deus havia feito. E, obviamente, aquilo que eles também haviam feito. E daí Moisés tira as lições exortativas para esse povo. Então vamos começar a leitura. Capítulo 1, são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão no deserto, na Arabá, defronte o mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote, Dizaabe, jornada de 11 dias, a desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cádiz Barneia. Sucedeu que no ano 40º, do primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar essa lei, dizendo: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte, voltai-vos e parti,
Ide à região montanhosa dos amorreus e a todos os seus vizinhos, na Arabá, e a região montanhosa, e a baixada, e ao Neguebe, e a costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Nesse tempo, eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão com as estrelas dos céus. O Senhor, Deus de vossos pais, vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponhas por vossas cabeças. Então me respondestes e dissestes, é bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeça sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais segundo as vossas tribos. Nesse mesmo tempo ordenei a vossos juízes, dizendo, ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto pequeno como grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil fareis a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas essas coisas que haveis de fazer. Então partimos de Horebe, e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse, tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possuía, como te falou o Senhor, Deus de teus pais, não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens de cada tribo um homem. E foram-se, subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol. E tomaram do fruto da terra nas mãos, e nolo trouxeram. E nos informaram, dizendo, é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes, tem o Senhor contra nós ódio? Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos? Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse, não vos espanteis nem os temais. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andastes até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar,
de noite no fogo para vos mostrar o caminho por onde havias de andar, e de dia na nuvem. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Salvo Calebe, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará, anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos que hoje nem sabem distinguir o bem e o mal, entre o bem e o mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos, segundo tudo que vos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós vos armastes, cada um dos seus instrumentos de guerra, e vos mostrastes temerários em subindo a região montanhosa. Disse-me o Senhor: dize-lhes: não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante de vossos inimigos. Assim vos falei, e não escutastes, antes fostes rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos subistes as montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro, e vos perseguiram como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até o Hermã. Tornaste-vos, pois, e chorastes perante o Senhor, porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros, assim permanecestes muitos dias em Cádiz. Deus abençoe a palavra, irmãos. Amém? Texto longo, né? Ninguém dormiu não, né? Texto longo, né? A gente não está acostumado a ler texto longo na igreja, mas é importante a leitura do texto para a gente entender. Os irmãos perceberam que toda a narrativa está se referindo ao passado? Amém? Moisés está diante de uma nova geração, contando para eles o quê? O que aconteceu. É como você reunir o vovô, reunir os netos e contar, ó, foi assim que aconteceu. E Moisés está falando a eles e destacando os principais eventos na história do povo, do relacionamento do povo de Deus com o seu povo. E é isso que trata o primeiro capítulo e os capítulos seguintes aí dessa primeira parte. Uma boa pergunta: por que relembrar o passado? Por que Deus orienta Moisés a reunir o povo e fazê-los pensar no passado? Não seria mais estratégico, mais inteligente, ou mandá-los olhar para frente, para o que estava por vir, para o que estava para conquistar? Não seria mais correto? Por que ficar relembrando o passado? Essa é uma boa pergunta, irmãos. Eu considero uma boa pergunta. Por que você, por que eu, por que nós de vez em quando precisamos olhar para trás? Para ficar lamentando as derrotas? Para ficar remoendo as mágoas? É para isso? Na verdade, todos nós temos uma história, né? Temos um passado. E no nosso passado, na nossa história, tem coisas que a gente gostaria de esquecer. Tem no seu? Coisas que você fala assim: se eu pudesse voltar, eu não faria isso. Eu queria esquecer isso. Eu queria que Deus me desse uma amnésia, para nunca mais lembrar dessa bobagem que eu falei, que eu fiz, ou dessa situação em que eu me vi envolvido. Isso faz parte da nossa vida. Desencontros. Então, por que olhar para trás? Por que ressuscitar defuntos? A gente costuma falar isso. Por que visitar museus?
brasileiro não gosta de museu de jeito nenhum, né? Você vai na Europa, é aqueles museus maravilhosos. Principalmente o povo europeu gosta de relembrar o passado e de preservar a história do passado. Nós brasileiros não somos muito chegados a isso, não. Mas é importante relembrar o passado. O filósofo George Santana escreveu: aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. De modo que a primeira coisa que Moisés fez em seu discurso de despedida foi dar uma retrospectiva do passado de Israel e lembrar a nova geração de quem eles eram, de como haviam chegado onde estavam. Sabendo do seu passado, a nova geração de Israel podia evitar de repetir os pecados de seus pais. Por que relembrar o passado? Para não repetir os mesmos erros. Para pensar em como Deus foi maravilhoso. Para pensar em como Deus foi maravilhoso. Não foi Jeremias, em Lamentações, que diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. O problema, meus irmãos, é que Moisés está diante de uma nova geração. E é interessante como que as gerações não gostam muito de saber das histórias das gerações passadas. Esse é um erro que a gente comete. Porque a gente acha que não temos nada que aprender com a geração passada. Mas é um engano nosso. E é isso que Moisés está fazendo debaixo da direção de Deus, fazendo com que eles se lembrassem do que aconteceu no passado. E através dessa lembrança, Moisés queria basicamente fazer 4 coisas. Primeiro, Moisés queria reafirmar a identidade do povo. Relembrando o passado, Moisés queria relembrar ou reafirmar quem eles eram. Quem nós somos. É importante que toda geração tenha uma compreensão da história, pois isso lhes dá senso de identidade. Se você sabe quem é e de onde vem, terá mais de facilidade em descobrir o que deve fazer. Uma geração sem identidade é como uma pessoa sem certidão de nascimento, sem nome, sem endereço, sem família. Se não conhecemos as nossas raízes históricas, podemos ficar como folhas ao vento, sopradas de um lado para o outro, sem chegar a lugar algum. Esse povo, como todos os povos, eles tinham características humanas, é óbvio. Era uma nação como outra qualquer. No entanto, eles se distinguiam com uma coisa. Eles eram um povo escolhido de Deus para serem testemunha para todas as... Por que Deus fez o povo de Israel a partir de Abraão? Está muito claro na Bíblia Sagrada, a partir de Gênesis 12, que Deus tinha um propósito especial para essa nação em relação a todas as outras nações. Tem um texto aí em Deuteronômio, deixa eu ver se eu localizo ele, eu gosto muito desse texto. Não estava no meu programa aqui, mas às vezes eu consigo achar. Capítulo 7, versículo 6 e 7. Capítulo 7, versículos 6 e 7.
Olha o que Deus está dizendo para o povo. Porque és o quê? Povo santo ao Senhor teu Deus. O que Deus está fazendo senão lembrar ao povo quem eles são? O Senhor teu Deus te escolheu. Não foi Israel que escolheu a Deus, Deus escolheu a Israel. Para que lhes fosses o seu povo. Vejam aí, irmãos, que expressões fortes, de todos os povos que há sobre a terra. E aí, então, a gente pode pensar, ou o próprio povo poderia pensar, não, mas nós somos bons mesmo, né? Nós somos diferentes, nós somos os melhores. Aí Deus em seguida diz o quê? Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, porque éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, o rei do Egito. Amém? Está aqui o resumo, mais uma vez apresentado por Moisés àquele povo, da sua identidade. Para que o povo não pudesse esquecer que eles eram um povo santo, que eles eram um povo diferente. Para que eles não se orgulhassem de suas obras, mas que eles entendessem que Deus que os escolheu. Não foi porque eles eram bons, não. Isso se aplica a mim e a você, viu? Pastor, que maravilha, nós somos filhos de Deus, somos salvos, e a gente olha para esse mundão ao nosso redor e vê tanta gente completamente perdida. Aí você lembra que Deus te escolheu e me escolheu, é porque nós éramos nada. Amém ou não? Nós somos igual ao povo de Israel, viu, gente? Deus não nos escolheu porque nós somos melhores que ninguém, não. Na verdade, talvez nós fôssemos piores. Que ele disse aqui para Israel, olha, vocês eram o menor de todos. E eu escolhi vocês porque eu amei vocês. E ponto final. Bênção demais, né, gente? Isso torna a minha vida e a sua vida diferente ou não? Deveria, né? Deveria. Tornar a nossa vida diferente. Isso deveria, na verdade, dar a nós um senso de segurança muito forte. Eu não existo por acaso. Eu existo nessa vida com um propósito. Deus me ama e me colocou nesse mundo para servir a Ele, e eu vou fazer isso até o final da minha vida. Amém? Isso não é conversa de pastor, não. Isso é conversa de todo crente. Todo crente precisa ter muito isso claro no seu coração. Nós falamos isso aqui um pouco na conclusão do nosso concerto de Natal. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber o que eu estou fazendo aqui, e eu preciso saber para onde eu estou indo. Porque senão, meus irmãos, a vida não tem sentido. A gente se mete em confusões, a gente só faz atrapalhadas. Mas se você sabe quem você é, sabe o que você está fazendo isso vai influenciar na escolha da sua profissão, isso vai influenciar com quem você vai se casar, isso vai influenciar onde você vai morar, isso vai influenciar em tudo na sua vida. Até na roupa que você se veste, se influencia. Você já chegou numa loja e a vendedora trouxe umas roupas para você que você quase morreu de vergonha? Você falou assim, não, mas isso aqui não dá para me usar. Por que você falou isso? Porque aquela roupa não era condizente com a sua vida como cristão. Já aconteceu isso com as mulheres? Sim ou não? Com o homem é mais difícil de acontecer isso, mas com mulher sempre acontece. Elas vêm com aqueles vestidos que você não sabe se é blusa ou se é
vestido, de tão curto, porque está na moda. E aí você fala assim, não, eu queria uma coisa um pouquinho assim, mais comprida. Não, mas isso está na moda. Eu estou falando uma coisa tão prática, tão quase que boba, mas que faz diferença. Se você não tem consciência de que você é um cristão, você compra e usa, acabou. Não está nem aí. Você já esteve diante da concretização de um negócio, da proposta de negócio, você rejeitou, porque aquilo não era ético, não era moral, não era honesto. Por que você fez isso? Porque você lembrou que você é cristão. Então isso faz diferença na nossa vida, viu, gente? Os irmãos que já estão na caminhada de fé aqui, devem ter muitas histórias sobre isso. Coisa que você fez ou deixou de fazer, que modificou a sua vida porque você honrou o seu nome de cristão. É isso que Moisés está querendo fazer com essa nova geração. Fala, olha, lembre-se quem vocês são. Porque logo, daqui a pouco, vocês estarão cercados de nações pagãs. E vocês serão tentados a fazer o mesmo que eles fazem. Vocês serão tentados a se casarem com as mulheres deles. Vocês serão tentados a adorar como eles adoram. Então lembrem-se quem vocês são. E aquela geração mais nova estava ouvindo. A segunda coisa que Moisés quer fazê-los lembrar... Pastor, posso Sim? te interromper só um pouquinho? Pode falar. Quando você falou das vestes, eu me lembro lá em Gênesis, que Adão e Eva ficaram com tanta vergonha depois do pecado revelado ali, e estavam nus, e se deram conta disso, e o próprio Deus fez vestimenta para eles, né? E lá em Apocalipse tem um versículo que fala assim, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não veja a sua vergonha. Certo. Na loja. Eu só citei um exemplo de coisas práticas. Vestir, comer, falar, comprar, vender. Para vocês perceberem, para nós percebermos que isso faz diferença na nossa vida. Agora, não quer dizer que essa consciência vem de fora para dentro. Uma roupa decorosa não torna ninguém crente. Amém? Que às vezes a gente julga as pessoas porque tem uma roupa tão... Isso deve ser crente. Cuidado. Roupa não torna ninguém crente. Então as coisas exteriores são consequência do seu interior. Amém, irmãos? A roupa não é... É só um detalhe, um exemplo aqui. Porque hoje em dia é complicado a gente falar nisso, né? Porque a moda virou uma coisa tão diversificada, né? Tão difícil. Então, é difícil você falar isso pode, isso não pode. A gente tem que ir no bom senso mesmo, no equilíbrio. Mas o assunto desse não é roupa. Eu só queria dar para os irmãos uma questão prática. Segunda coisa importante que aquela nova geração deveria lembrar: a centralidade de Deus. Faltou um D. Lembrar a centralidade de Deus na vida do povo. Duas coisas deveriam estar no centro da vida daquele povo: palavra e culto. Palavra, lei e adoração. É duas coisas essenciais. O versículo 6 e versículo 8, Deus está falando do tempo que o povo ficou no Sinai. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante tem
tempo bastante haveis estado neste monte. Eles ficaram quase que 1 ano no Monte Sinai, quando receberam a lei. O Monte Sinai é um monte histórico na história do povo, porque ali eles receberam a lei. E ali eles ficaram quase 1 ano ouvindo a lei, aprendendo da lei. Por quê? Porque tanto tempo naquele lugar. Ficaram lá ao pé do Monte Sinai mais tempo do que em qualquer outro lugar. Por quê? Depois de deixar o Egito, o povo marchou para o Monte Sinai. Lá o Senhor revelou-se em poder e glória. Entregou a lei a Moisés, que a transmitiu para o povo. E os israelitas então aceitaram os termos do contrato e no Sinai ficaram um pouco menos de 1 ano. Enquanto a nação estava acampada no Sinai, o tabernáculo foi construído e os sacerdotes e levitas foram consagrados para servir ao Senhor. Então o Sinai o tempo que eles ficaram no Sinai foi um tempo muito importante, porque receberam a lei, porque Deus orientou que construíssem o tabernáculo e porque Deus ali instituiu o sacerdócio e os levitas. O tabernáculo iria acompanhar o povo durante toda a caminhada. O sacerdócio seria uma instituição fundamental na vida do povo. A mesma coisa os levitas, que se ocupariam das coisas do templo, que se ocupariam da adoração, enfim. Por que essas instituições eram tão importantes? Tabernáculo, o sacerdócio levítico. Porque é no tabernáculo que Deus disse que se manifestaria de maneira especial. O sacerdote tinha a função de conduzir o povo até Deus e Deus até o povo. A mesma coisa o sacerdote levítico. Então o povo deveria, durante a sua caminhada, zelar por isso, pela centralidade de Deus. Cuidar do tabernáculo, cuidar do sacerdote, significava cuidar. Os irmãos estão com frio, é? Esfriou? Então tá bom, vamos diminuir aí. Gente, já encolhendo aí. Então, queridos, por que o Senhor fez com que Israel demorasse tanto no Sinai? Ao lhes dar a sua lei e ensiná-los a adorar, o Senhor estava ministrando o imperativo de sua centralidade na vida do povo. O Senhor é soberano em todos os aspectos da vida do israelita. Nós estudamos, quando nós vimos a posição das tribos de Israel, eu até trouxe algumas imagens para os irmãos verem, que Deus orientou de que maneira as tribos deveriam ficar. E as tribos deveriam ficar ao redor do tabernáculo. O tabernáculo deveria ser central na vida das tribos. Por quê? Porque exatamente essa era a ideia, de que Deus estava no centro da nação de Israel. E aquela nova geração não podia esquecer disso. As outras nações pagãs não eram assim. A nação de Israel se destacava porque tudo girava em torno de Deus. Era um tipo de governo teocêntrico. Nós vivemos num governo democrático, né? O governo do povo. O governo de Israel era teocêntrico, não tinha votação, não. Moisés não reuniu o povo e disse: quantos irmãos concordam que nós devemos partir do Sinai o mês que vem? Não tinha isso, não. Moisés subia no monte e Deus falava: está na hora. E Moisés voltava e dizia assim: Deus mandou a gente ir embora, está na hora. Deus mandou ficar, Deus mandou sair. Então era um sistema teocêntrico, ou seja, Deus no centro. Terceiro lugar, queridos. Por que lembrar o passado? Para reafirmar a identidade, para lembrar a centralidade de Deus
e para exortar ao perigo da acomodação. O versículo 9 ao versículo 18 fala de Israel a caminho de um dos lugares mais importantes na história do povo, chamado Cades Barnea. Então, o ponto 3 do nosso estudo e o ponto 4 se referem ao evento de Cades Barnea. A primeira coisa que Moisés quer fazer aqui é exortar o povo a não se acomodar. Não foi fácil para Moisés liderar essa grande nação, pois com frequência teve de resolver problemas e de ouvir queixas do povo. Habituados com o conforto do acampamento no Sinai, os israelitas ressentiram-se das dificuldades de sua jornada para a terra prometida. Então, o que aconteceu? Ficaram um ano praticamente ao pé do Sinai e se acomodaram. E quando chegou a hora de partir, rumo à missão, ao objetivo principal, eles se queixaram com as dificuldades da caminhada. E nesse contexto, foi que Moisés também fez com que eles se lembrassem que ele, como líder, era limitado. Os irmãos observaram na leitura do texto que Moisés se refere aí a Êxodo, capítulo 18, quando ele fez a nomeação dos auxiliares. Os irmãos se lembram o que aconteceu aqui? Moisés estava guiando o povo. Lembram o que aconteceu? Estava guiando o povo e o sogro de Moisés percebeu que Moisés estava cansado demais. Percebeu a rotina de Moisés. Desde o nascer do sol até a noite, Moisés ficava atendendo o povo. Eu tenho a impressão, aí já é dedução minha, que o sogro de Moisés deve ter visto a mulher de Moisés muito sozinha e os filhos também. E a filha de Jetro deve ter reclamado para ele. Está certo, Cássio, a minha interpretação? O que você acha? Faz sentido. Eu tenho a impressão que Jetro, na sua sabedoria, ele percebeu que Moisés não ficava em casa. Quem cuidava da... Que atenção que ele teria para dar para a mulher, para os filhos, a educação dos filhos? Eu tenho a impressão que Jetro deve ter percebido isso aí. E o pior, Jetro era muito inteligente, ele saiu no meio do arraial e percebeu que não só isso, como o povo estava reclamando de Moisés. Porque muita gente ficava na fila para ser atendido Moisés, não dava tempo e voltava no outro dia. Aí ficava na fila de novo e não dava tempo. O povo começou a reclamar. O que Jetro fez, Moisés? Se você continuar desse jeito, você vai morrer. Você vai perder sua família, você vai morrer e o povo vai continuar reclamando. Então Moisés fez o quê? Escolheu 70 auxiliares e nomeou esses 70 auxiliares. E tornou o trabalho de Moisés mais lição para a liderança. Delegação de responsabilidade. Não faça tudo sozinho. Irmã Vilma, irmã Jaqueline, irmão Sinomar, quem mais? Presbítero Zé Maria. Presbítero Zé Maria já é macaco velho. Já aprendeu, né, Zé? Se não delegar, Gesiane, não é, Gesiane? Você também trabalha com liderança. Se não aprender a delegar, Moisés foi uma lição dura para Moisés. Moisés tinha tendência a ser centralizador. Tudo é ele. Tudo era ele. E aí ele aprendeu a delegar. E a gente aprende coisas muito preciosas aqui, porque Moisés não escolheu qualquer pessoa, não. Ele escolheu homens tementes a Deus, homens comprometidos com Deus mesmo. E transferiu responsabilidade. Falou assim, vocês vão fazer isso em meu nome. No nome de Deus e em meu nome. Vocês são meus portas-vozes aqui. O que vocês fizerem, tá? Então a gente, como liderança, precisa aprender a delegar. Porque senão o trabalho só vai até onde a sua mão alcança. Quem não delega, o trabalho só vai até onde sua mão alcança. Se você aprende a delegar, você multiplica seus braços. Coisa bonita, hein?
Vocês já leram isso? Pois é, foi eu que falei, depois vocês anotam aí. Mas é. Isso é porque eu também já apanhei muito e aprendi. Eu gosto de delegar, não tem tanto problema com isso não, mas já vi, a maioria dos líderes me reclamam isso, pastor, eu tenho tanta dificuldade, que a gente pede às pessoas para fazer as coisas e elas não fazem. Agora, tem gente que não delega, sabe por quê, Gesiane? Porque pede a pessoa para fazer uma coisa e a pessoa faz melhor que ele. Tem gente que não delega por causa disso. E se ele fizer melhor que eu, hein, Júlio? O povo vai escolher, ué. Né, Júlio? E se fizer melhor que eu? Graças a Deus, meu irmão. Eu falo para o pessoal, gente, aquilo que Deus deu para a gente fazer, ninguém vai te tomar. Deus escolheu você para fazer. Então não tenha medo de delegar, não. Agora, se chegar alguém melhor para fazer, agradeça a Deus, hein? Até porque você soube reconhecer, até porque você soube encontrar, até porque houve espaço na sua liderança para as pessoas se despontarem. Coisa boa. Amém ou não? O povo estava acomodado. Gente, isso aqui é uma exortação importante demais para nós. A gente se acomoda, viu? E de vez em quando Deus coloca uns espinhos, né? Para a gente voltar a orar, para a gente voltar a ler a palavra, para a gente acertar a vida. Deus coloca uns espinhos. E o povo estava muito tranquilo ali no Sinai. Vamos ficar aqui mesmo, sem problema. Mas quando esse povo começa a caminhar no deserto, eles precisam aprender a depender de Deus. Porque eles tinham que esperar o maná, eles tinham que esperar a nuvem, tinham que esperar a direção de Deus e fazer tudo no tempo de Deus. Então, o povo se ressentiu disso e reclamaram tanto que Moisés quase que desistiu. Moisés foi tentado a desistir, ficou muito desanimado com as queixas desse povo. Mas então, com a divisão de tarefas, Moisés então foi realizando a sua missão e não desistiu e se reanimou. Então, queridos, por que relembrar o passado? Para evitar a acomodação e para sermos encorajados à obediência e à fé. E aí nós chegamos no versículo 19 ao versículo 46, que foi a leitura mais longa que nós fizemos, que é a recordação do episódio de Cades Barneia. O que aconteceu em Cades Barneia, meus irmãos? Nós falamos isso na quarta-feira passada. O que aconteceu em Cades Barneia? Por que esse lugar ficou tão famoso na história da caminhada do povo? Estão lembrados? O que aconteceu lá? Cades Barneia era a última fronteira para que eles entrassem na terra prometida. Quando chegou em Cades Barneia, eles já visualizavam a terra prometida, que era a terra que Deus falou que seria deles. Deus havia dito para eles, olha, vocês vão para uma terra que eu vou dar a vocês. E quando eles vislumbraram a terra de longe, já estavam perto. O que aconteceu aí? O que aconteceu? Eles fizeram uma coisa aparentemente certa. Eles pediram para que Moisés mandasse espias para olhar a terra. Aparentemente certa. Parecia que era uma estratégia inteligente. Vamos ver quem está nessa terra, vamos ver se a terra realmente é boa, vamos ver quem mora lá. Só que, na verdade, eles estavam com medo.
eles estavam duvidando de Deus. Então, fizeram essa proposta para Moisés. Moisés consultou a Deus e Deus fez uma concessão. Deus aceitou por causa da fraqueza do povo. Mas, na verdade, isso desagradou a Deus. Porque, na verdade, Deus havia dito, vocês vão tomar posse da terra. Eles não deviam ter nenhuma dúvida. E isso foi tão verdade, que o povo, depois que espiou a terra, voltou desanimado, né? Olha, Moisés, não dá para entrar. Não dá para vencer esse povo. É um povo muito forte, muito grande. A terra é até boa. A terra é uma terra produtiva. Mas o povo que está lá é um povo muito forte. Nós não temos nenhuma chance em guerrear com esse povo. E o povo voltou com o coração desanimado, os espias. E quando eles deram o seu relatório, eles desanimaram o povo todo. Somente 2 pessoas foram fiéis, confiantes. Josué, Calebe, na verdade foram 4. A gente fala de Josué e Calebe, mas a gente esquece de Moisés e Arão. É porque Moisés e Arão não tinham parte nas terras, né? Porque eram sacerdotes. Mas Josué e Calebe não. Estes receberiam partes de terra. E Josué ocuparia o lugar de Moisés posteriormente também. Os irmãos lembram dessa história? Por causa dessa incredulidade, Deus fez o povo caminhar, ou peregrinar por mais 38 anos, e aquela geração morreu caminhando no deserto. Moisés gastou boa parte do seu discurso lembrando o povo. Era como se Moisés estivesse dizendo assim, gente, vocês não se esqueçam do que aconteceu com os seus pais. Não se esqueçam do que aconteceu com a geração passada, que morreram no deserto, peregrinando por 38 anos, morreram porque duvidaram. Cuidado com a incredulidade. Cuidado com a dureza de coração. Deus havia falado que a terra seria nossa, e vocês duvidaram. Cuidado. Então a exortação a Moisés está encorajando eles a continuarem obedecendo e a confiando em Deus. Moisés disse, eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti, sobe, possuía, não temas e não te assustes. Mas não foi isso que aconteceu. Nós estamos aqui falando de fé. Ter fé não é crer apesar das aparências. Isso é superstição. Mas sim obedecer apesar das consequências e das circunstâncias. É boa essa definição de fé, não é? Ter fé é você obedecer apesar das circunstâncias e das consequências. Quantas provas mais o povo precisava de que seu Deus era capaz de derrotar o inimigo e de dar-lhe a terra. Deus já não havia dado provas bastantes, já não havia derrotado todos os falsos deuses do Egito, já não havia protegido Israel, suprido todas as necessidades ao longo da jornada. A verdade é que Deus sempre capacita o seu povo a cumprir suas ordens e a alcançar a vitória. Tudo o que os israelitas precisavam, e nós também precisamos, é confiar e obedecer. O que levou Israel a fracassar em Cades Barneia? Eles esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que Deus fizera no meio deles. Eles não se lembraram do poder de Deus mais. Deus havia demonstrado seu grande poder ao enviar as pragas sobre o Egito, ao abrir o Mar Vermelho para que Israel pudesse escapar, e, no entanto, nenhuma destas maravilhas havia ficado registrado na mente, no coração do seu povo. Nem mesmo a provisão miraculosa de pão, de carne e de água aumentou a fé dos israelitas.
Vejam bem, irmãos, receberam as dádivas com prazer, mas não consideraram a bondade e a graça do doador. Ao invés disso, endureceram o seu coração contra o Senhor e desenvolveram aquilo que mais tarde o autor aos Hebreus disse: perverso coração de incredulidade. Há uma diferença entre incredulidade e dúvida. A incredulidade é uma decisão que leva a pessoa a se rebelar contra Deus e a dizer: não importa o que o Senhor disser ou fizer, não vou crer nem vou obedecer. Isso é rebeldia, incredulidade. A dúvida, porém, refere-se ao coração e às emoções, e é o que a pessoa sente quando oscila entre o medo e a fé. Aquele que duvida diz: Senhor, eu creio, ajuda-me na falta de fé. Deus quer dar coragem àqueles que duvidam e ajudá-los a crer. Quanto aos rebeldes, porém, tudo o que pode fazer é julgá-los. Em Cádiz Barneia, Deus decretou que a nação iria vagar durante 38 anos. E isso já havia se passado 2 anos que eles estavam no deserto. Até que todas as pessoas com 20 anos para cima tivessem morrido. Então o Senhor levaria a nova geração, as crianças e os adolescentes, que os líderes haviam dito que seriam devorados pelo inimigo, e a conduziria à terra onde conquistaria o inimigo e tomaria posse da herança. Os irmãos viram o versículo 39, quando Moisés recorda o que aconteceu em Cádiz Barneia, o que ele diz? Aqueles que se levantaram, dizendo que seria impossível tomar posse da terra, eles disseram que os seus filhos seriam mortos pelos inimigos. Eles usaram isso como argumento contra Moisés. Moisés, se nós entrarmos lá, aquele povo vai nos matar e vai matar os nossos filhos, nossas mulheres. Então Deus respondeu a eles dessa maneira: olha, os filhos que vocês disseram que iriam morrer pelas mãos dos inimigos, eles vão tomar posse dessa terra e não vocês. Filhos ou crianças recém-nascidas que não sabiam nem distinguir entre o mal ou entre o bem e o mal, eles sim entrariam na terra que Deus havia prometido. O que nós podemos concluir aí, resumindo as lições do capítulo 1? Devemos fazer retrospectiva na nossa vida? É válido isso? De vez em quando você parar para relembrar algumas coisas? Sim, é válido. Devemos fazer esse exercício para trazer à memória como Deus é fiel para conosco, sua bondade no trato com o seu povo. Isso reafirma sua identidade como povo escolhido de Deus para testemunha a todas as nações. Se as bênçãos de Deus, prestem atenção nisso aqui, gente, que isso aqui é tão importante. Se as bênçãos de Deus não trouxerem humildade ao nosso coração e não nos levarem a confiar mais no Senhor, então essas bênçãos se tornam maldição, porque elas endurecem o nosso coração e enfraquecem a nossa fé. A menos que recebamos a palavra de Deus em nosso coração com gratidão por suas bênçãos, nós nos tornaremos pessoas orgulhosas e egoístas e deixaremos de dar a Deus o devido valor às bênçãos que Ele nos concede. Amém? Então, sinal de que você está sendo realmente abençoado por Deus é que o seu coração se torna mais humilde e mais confiante em Deus. Você olhou para o passado, relembrou as bênçãos de Deus, como Deus tem sido bom. Isso leva você à humildade, isso leva você a confiar mais. Final do ano a gente costuma fazer isso, né? Relembrar o ano. E como eu já disse aos irmãos, tem coisas que gostaríamos de esquecer. Mas acima disso,
está a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus conosco. Então nós lembramos como Deus foi fiel comigo, como Deus cuidou de mim, e aí nós renovamos as nossas forças para mais um tempo de dedicação ao Senhor. As lembranças dos feitos de Deus nos estimulam a devoção e a submissão a um Senhor que quer ocupar sempre o lugar central da nossa vida e nos conduzir em vitória. Terceiro lugar, o amor maravilhoso de Deus por seu povo. Fica mais uma vez bem claro neste livro, ou neste capítulo. Como Deus preservou o seu povo, como Deus preservou a sua igreja, graças à sua misericórdia. E Deus o faria, ainda que seu nome não fosse invocado entre eles, porque a fidelidade de Deus não depende da nossa fidelidade. Tais são as linhas gerais desse livro, cujo todo mostra o amor de Moisés por Israel e o indica como tipo de Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apliquemos a nossa consciência essas exortações e persuasões para estimular cada um de nós a consagração ao serviço, a obediência agradecida e fiel aos mandamentos de Deus. Eu gosto, meus irmãos, de vez em quando lembrar isso, de falar isso. Como seres humanos, às vezes nós nos sentimos desanimados ou desestimulados. Não é verdade? Já aconteceu isso com você? Em todas as áreas da vida, às vezes até na dedicação às coisas da igreja. Principalmente quem se envolve muito com o trabalho da igreja, às vezes se decepciona com uma coisa ou outra, fica cansado. Às vezes a resposta que você espera não vem. Às vezes a gratidão que você espera não vem, o reconhecimento não vem. A tendência é você dar uma desestimulada. Por isso que é importante a gente, como crente maduro, aprender a se reanimar. Olhar para trás e pensar como Deus foi bom comigo. As pessoas nos decepcionam, mas Deus não, gente. Deus é sempre fiel. E afinal nós servimos a quem? A Deus. E Ele nunca nos decepciona. Ele sempre nos dá muito mais, infinitamente mais, do que nós merecemos, ou fizemos por merecer. Então por que desanimar? Se nós servimos a Deus, o desânimo vem quando nós tiramos os olhos de Deus e começamos a esperar só a recompensa humana. Aí, meu irmão, você pode ter certeza que vai vazar o ânimo. Então você tapa esse vazamento e volta a olhar para Deus e a servir a Deus que te salvou, que me salvou, dando a vida preciosa para Deus, a sua vida preciosa por mim e por você. E aí então eu recobro o ânimo. Quando eu penso no amor de Deus, eu fico encorajado a me servir mais, a me dedicar mais. Lembrando que a obediência não é uma opção. Para nós que somos crentes, obediência é obrigação. Agora, o que Deus espera é que a gente cumpra ou obedeça com alegria. Não é aquela obediência forçada, mas uma obediência alegre. Uma obediência incondicional ao Deus que nos fez, que nos remiu e que nos chama para ser seu instrumento na terra. Amém? Alguma pergunta dos irmãos, alguma colaboração que os irmãos gostariam de fazer?